Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Engenharia. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues e mais uma aula da nossa série de sobrado completo. Essa vai ser praticamente uma aula extra, onde eu vou falar sobre a carga da caixa d'água, como eu faço a tratativa dessa carga de caixa d'água, por conta dela ser elevada, né? Como que a gente pode resolver esse problema e como eu coloco isso no projeto, né, as cargas da caixa d'água. Quem já baixou o projeto aí, né, essa planta que eu estou mexendo aqui, tem essa carguinha aqui no pavimento forro, né, da cobertura. Nós temos uma carga que se chama CX, que tem um valor de 3,03 kN, que é uma carga distribuída nesta viga aqui, tá? Nessa viga e nessa viga. Eu fiz essa consideração baseado em quê? Baseado numa informação que veio para mim da arquitetura, que é a caixa d'água de 2.000 litros. Então, nós temos uma caixa d'água nesse projeto de 2.000 litros para atender toda a edificação. Eu acredito que vai ficar no limite, mas vai atender, né, porque são 3/4 mais o quarto de empregada. Então, acredito que vai atender toda essa demanda, uma caixa de 2.000 litros. Nesse caso aqui, nós resolvemos colocar a caixa d'água no final da edificação, que é bem em cima dos dois banheiros, no primeiro pavimento, e também em cima da cozinha, que é no térreo, né? Nós temos dois banheiros aqui para frente, só que são lavabos, né? Então não preciso de uma pressão de coluna d'água tão grande assim, até porque nós não vamos utilizar válvula hidra, nós vamos utilizar caixa acoplada nos vasos sanitários. Hoje em dia, poucos projetos utilizam válvula hidra por conta disso mesmo. A gente precisa ter uma pressão muito grande, então acaba facilitando trabalhar com caixa acoplada por conta disso. Então, a gente precisa de uma pressão aqui de mais ou menos 1 metro, 1,5 metro para comportar os chuveiros. Tá? Nós temos aqui 2 chuveiros e um chuveiro mais ou menos aqui, que é do quarto de empregada, lá no térreo. Como o quarto de empregada é no térreo, a gente nem se preocupa, porque vai ter lá 3, 4 metros de coluna d'água nesse caso. A nossa preocupação é justamente os banheiros do primeiro pavimento, né? Porque a caixa d'água vai estar logo acima deles e eu preciso que tenha ali uma pressão suficiente para atender os chuveiros ali. Um chuveiro normal, ele pede 1,20 metro de coluna d'água, depende do chuveiro, né? Tem chuveiros que trabalham com menos, mas eu não recomendo porque fica uma aguinha muito da mequetrefe, né? E é horrível para tomar banho. Também a parte de aquecimento acaba sempre queimando o chuveiro constantemente, principalmente se for aquecimento elétrico. Se for aquecimento a gás, nem tanto. Mas se for aquecimento elétrico, vai queimar o chuveiro constantemente por conta de não ter uma vazão interessante de água dentro desse chuveiro. Certo? Então, eu fiz isso de duas maneiras. Eu apliquei essa carga de caixa d'água diretamente na laje, o que não vai acontecer, porque eu nunca apoio a caixa d'água diretamente na laje. Tá? Por quê? Primeiro, que nós não vamos ter uma altura suficiente para suprir o chuveiro, porque o chuveiro fica a uma altura de 2,10 do piso, né? 2,10 até 3 metros, que é o piso, o forro, a laje de forro acabada, vai dar ali 90 centímetros, certo? Então, se eu tiver ali mais 10, 15 centímetros da altura da onde eu vou retirar a água da caixa d'água, vai dar 1 metro, vai ficar muito em cima. Então, eu costumo elevar a caixa d'água 1 metro além da laje de forro, do último nível que eu tenho para esse projeto. Então, o meu último nível é o pavimento de cobertura. Então, eu vou elevar mais 1 metro para que eu fique com quase 2 metros de coluna d'água até chegar o chuveiro. Aí fica uma pressão muito legal e não vai dar tanto problema assim nos equipamentos hidráulicos ali. Certo? Então, ou seja, nesse caso aqui, eu fiz a consideração como se estivesse apoiando na laje, mas eu não faço isso.
Tá? Eu fiz isso porque se vai que o cliente resolva apoiar na laje lá, já está considerado. Então, o que eu fiz? Uma caixa d'água de 2.000 litros vai pesar 2 toneladas. Né? Então, o que eu peguei aqui? 2 toneladas, 2.000 litros, dividido por esse vão aqui. Né? Dividido por 2, logicamente, vai dar 1.000, mas dividido por esse vão aqui que tem 3 e alguma coisa, 3,30. Então, 1.000 dividido por 3,30, eu tenho 303 quilos, que vai dar 3,03 kN. Certo? Foi essa consideração que eu fiz. Daí, Felipe, mas a caixa d'água tem um diâmetro de 1,5, ela não vai ficar espalhada totalmente aqui. Concordo com você, ela não vai ficar totalmente espalhada. O ideal seria a gente ver quais as vigotas que vão receber essa carga e até colocar como uma carga pontual. Mas como eu vou, nesse projeto aqui, fazer uma demonstração para vocês em relação à estrutura que eu monto para receber essa caixa d'água, isso daqui é uma carga que não vai praticamente ser utilizada. Tá? Eu coloquei aqui apenas por desencargo de consciência, que o cliente coloque, aí com as margens de segurança vai suportar tranquilamente. Tá? Até porque a carga de caixa d'água não é uma carga constante, ela é uma carga variável, que tem aqueles fatores a mais, né? Então a gente pode considerar que é uma carga simplesmente distribuída aqui. Porém, o que eu faço? Eu faço uma estrutura auxiliar, que nesse caso aqui vai dar para apoiar certinho nesses pilares. Eu vou abrir aqui o 3D para vocês entenderem. Vejam só, isso daqui é o que eu costumo fazer nos meus projetos. Tá vendo? Eu faço 2 trelicinhas metálicas e coloco lá. Isso aqui é um perfil U boca com boca. Aqui é um perfil de 4 polegadas. Tá? Então, nesse caso aqui, são 8 perfis boca com boca. Ele tem um enrijecimento dentro dele, é como se fosse até um treliçadinho, para que ele fique mais rígido e consiga suportar essa carga aqui. Até porque aqui não é um vão tão grande, dá 2 metros e pouco. Aqui dá 2 metros e 80. E cada perfilzinho desse aqui vai receber praticamente 500 quilos aí, vai? Então não é uma carga tão grande assim. Então um perfil de 4 polegadas eu acredito que daria. Eu não calculei, mas um perfil de 4 polegadas boca com boca, com enrijecedores, eu acredito que daria. Certo? Então, esse tipo de estrutura é a estrutura que eu faço para receber a carga de caixa d'água. Por quê? Aqui eu tenho 1 metro a mais. Está até com mais aqui, está com 1,40 m aqui. 1,40 m. Mas eu poderia baixar um pouquinho aqui, deixar com 1 metro, né? Que ainda assim ficaria uma pressão interessante. Né? Ficaria com quase 2 metros de coluna d'água nesse chuveiro aqui, desses banheiros. Considerando um pouquinho de perda de carga da tubulação, vai cair para uns 1,5 mais ou menos, mas que ainda está excelente para os chuveiros. Então, daria tranquilo. Esse tipo de estrutura, ele vai direcionar diretamente para os pilares. Ó. Não se apoia em nada na laje, até porque eu estou aqui parafusando nos pilares. Tá? Então, esses parafusos teriam que ser calculados também, toda aquela baboseira, né, que a gente sempre fala. Mas isso aqui é tudo tabelado, a gente tem lá quanto o parafuso resiste ao cisalhamento, é só mandar bala, não tem muito segredo isso aqui. 3 parafusos de meia aqui já é mais que o suficiente, 3 em cima, 3 embaixo, eu sempre faço isso, nunca tive problema. Você coloca lá o parafuso com compound, né, e com uma bucha de aço, chumbador também dá para colocar. Então, essa é a maneira que eu coloco. Então, se uma caixa d'água de 2.000 litros, iria, nesse caso aqui, 500 kg para cada pilar, 5 kN a mais para cada pilar. Basicamente, mataria ali a carga de caixa d'água. Lógico, eu não estou considerando o peso próprio da caixa d'água, que isso aí a gente desconsidera porque uma caixa d'água de fibra dessa vai pesar quanto? 30 kg. Então, desconsidero isso aí. Não vou considerar o peso das tubulações, nada disso. Estou considerando apenas o peso próprio da água em si. Tá?
Então, porque seria muito preciosismo, nossa, eu vou calcular o peso próprio da poeira que vai parar no tempo aí, que essa caixa d'água vai ficar aí. Então, a gente tem que ter um bom senso também na hora de fazer esse levantamento. Tá? Então, galera, eu faço isso daqui, mas também considero uma carga na laje. Então, por isso que vocês vão reparar que eu vou considerar uma carga a mais do pilar e vou considerar também essa carga na laje. Tá? Porque vai que o cliente não queira gastar com essa estruturinha aqui, que ela também não é barata, tá? Uma estruturinha dessa aqui você vai pagar uns R$1.500. Então tem cliente que não quer, né? Ele gasta R$50 mil em porcelanato, mas não gasta R$1.500 numa estrutura dessa. Então vai de cada um. Daí o cara resolve colocar essa caixa d'água aqui, está calculado, tá? A carga vai estar lá no projeto, não vai ter problema. Certo? Então é por isso que eu digo para vocês. Faça a consideração sempre do pior, né? Mas espere o melhor, digamos assim. Né? Então eu sempre faço isso daqui para aumentar a pressão de coluna d'água nos meus chuveiros. Certo? Existem outras maneiras também, tem pessoal que faz de madeira. Na minha casa eu fiz de madeira, não gastei com estrutura metálica, apesar de eu trabalhar com estrutura metálica. Né? Mas é o que falam, né? Casa de ferreiro, espeta de pau. Então eu fiz de madeira, mas eu fiz apoiando na laje. Tá? Então eu fiz lá uns pontaletes que sobraram lá na obra, considerei essa carga na laje e apoiei diretamente na laje com tábua aqui. Né? Lembrando que tem que colocar tábua aqui também, né? Para apoiar essa caixa d'água. Mas aí vai de cada um. Tá? Eu quis fazer essa aula extra para mostrar isso aqui para vocês. Tá? Uma maneira de se fazer esse tipo de instalação de caixa d'água. Tá? Fica uma pressão legal, não é tão caro, se a gente for ver aí não fica, né, nem 1% de uma obra desse daqui, e acaba facilitando muito também manutenção de caixa d'água e tudo mais. Então fica tudo mais fácil e você economiza bastante com resistência de chuveiro também. Maravilha? Então, eu vou encerrar essa aula por aqui. Espero que vocês tenham entendido por que eu coloquei essa carga de 303 kg, né? 3,03 kN. Mas eu vou considerar umas cargas adicionais nos pilares. Pilar P1, 2, 4 e 5. Tá, pessoal? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá o like aí no vídeo. Compartilhe se for possível. Né? Vai salvando aí na sua playlist essas videoaulas aí, caso você queira assistir mais para frente de novo, vai ficar disponível para vocês aí no YouTube. E aguardo vocês então na próxima aula. Valeu e até lá!